siga o ato de fato, né, chegar à morte, mas ela está atentando contra a própria vida. A pessoa que faz uso abusivo de álcool e outras drogas, né, um consumo excessivo, consumo abusivo, e ela pega uma moto e sai desenfreadamente, né, testando essa adrenalina, isso também é um comportamento suicida, né? A pessoa está tentando contra a própria vida. Embora não seja a intenção dela de querer chegar ao ato de fato. Então, para a gente perceber que o comportamento dentro do ato intencional de tirar a própria vida, a gente está falando de algo que é mental e que vai transferir para algo físico. Então, até mesmo o comportamento de automutilação, ele pode se tornar, ele é, na verdade, um comportamento suicídio. A gente sempre que fala de suicídio, a gente fala de emoções. Então não tem como a gente falar do comportamento de suicídio sem estar emocionalmente abalado, não encontra uma emoção instável. É muito importante que nós, que vocês, principalmente os adolescentes, tenham essa questão da validação das emoções de vocês. Então, quem é que costuma, por exemplo, validar quando está triste, validar quando está ansioso? Às vezes a gente só dá valor para aquelas emoções que são positivas, mas nas nossas vidas a gente tem emoções negativas também. A ansiedade, a tristeza são emoções negativas que fazem parte da nossa vida. A gente só precisa saber validar os momentos que elas aparecem. Então, por exemplo, às vezes eu posso estar ansioso, preocupado, porque eu vou fazer uma prova, porque eu vou ter que me expor na frente para apresentar um trabalho. Isso é uma ansiedade natural que faz parte da vida de todos nós, né? A gente tem que estar ansioso porque a gente não tem domínio de algo que vai acontecer. Estar triste também é um sentimento negativo que faz parte da nossa vida. Então, hora ou outra, eu posso estar triste. Mas se trata de uma tristeza profunda, de algo que está permanente, que está repetitivo, aí eu posso ficar com uma orelha que atenta, né, para o cuidado, para o autocuidado e buscar ajuda. Então é muito importante que a gente aprenda a validar as nossas emoções para a gente lidar melhor com elas, tanto as emoções positivas, né, quanto as emoções negativas. A gente tem emoções básicas, que são essas que são voltadas para nós mesmos, né? O quanto a gente se ama, o quanto a gente se cuida, e temos as emoções sociais, que é aquilo que a gente reporta para o outro, né? Por exemplo, gratidão, sentimento de culpa, né? Inveja também é uma emoção, né? Negativa e é social, mas a gente precisa, né, equalizar isso, equilibrar isso na nossa vida para que a gente não tenha um desconforto. O comportamento, o que leva ao suicídio? Na opinião de vocês, assim, o que leva uma pessoa a cometer suicídio? É porque ela está depressiva apenas? O que seria? Quais outros comportamentos levam uma pessoa a cometer suicídio? Alguém chuta aí? Problemas familiares, o que mais? Problemas escolares, né? Dentro da escola a gente tem uma prática de bullying, né? De violência psicológica, de violência emocional, de violência moral. Como? Exaustão mental, a pessoa está cansada mentalmente, né? Por conta de cobranças, de pressão social, né? De cobrança social. Então existem muitos fatores que levam a pessoa a cometer o suicídio. Então não é só estar com um transtorno mental. Porque às vezes a gente tem a impressão que todo mundo que comete suicídio é porque está depressivo, né? Muito pelo contrário, existem situações que a pessoa tem um transtorno depressivo, um transtorno do humor, e ela tem medo de morrer, né? Ela não tem a intenção de se matar. Então o suicídio ele pode acontecer diante de uma situação desesperadora. Então se eu estou diante de uma situação desesperadora, eu posso ter uma atitude desesperadora. Então 90% dos casos de suicídio eles podem ser evitados por isso, porque é uma questão momentânea. Então por isso que é importante a gente dar escuta, por isso que é importante a gente acolher, por isso que é importante a gente perguntar o que está acontecendo, se colocar à disposição do colega, né? Evitar as situações de bullying, evitar os preconceitos, né? Aqui vocês estão falando de um projeto que é multicolorido, né? Como a professora colocou. Então a gente tem um país, e até mesmo trazendo aqui para a nossa realidade local, a gente tem uma escola que é muito diversa, né? Tem pessoas diferentes, as pessoas são diferentes, nós somos diferentes.
E a gente precisa praticar a cultura do respeito. Então, a cultura do respeito, ela facilita para que a gente se coloque no lugar do outro, olhe para o outro com mais empatia, né? Acolha todas as emoções dessas pessoas. Então, o suicídio, ele acontece numa dimensão que a gente chama de dimensão 3D. Então, é desespero, desamparo e desesperança. Então, diante desses 3D do suicídio, a pessoa pode estar cometendo suicídio mesmo não tendo um histórico de transtorno mental. Então, se ela está desesperançosa, porque ela não vê uma saída, porque ela não vê uma possibilidade, porque ela não vê outra oportunidade, a única saída é fugir disso, e fugir disso é atentar contra a própria vida. A mesma coisa do desamparo, quando eu não vejo que ninguém me dá atenção, quando eu me sinto inútil, quando as minhas emoções são invalidadas. Então isso também é uma situação de desamparo, quando minha família não me apoia, quando meus amigos não reconhecem os meus potenciais ou as minhas habilidades. Então tudo isso pode mexer. Um outro fato também é o que eu já falei, né? É a do desespero, né? Então, se uma situação é desesperadora, se eu vejo que eu estou dentro de uma situação de um conflito familiar, de um conflito escolar, e eu não vejo saída, a minha saída talvez seria essa, né? Atentar contra a própria vida. E às vezes a gente pode achar que isso é chamar atenção, muito pelo contrário, né? A pessoa que ela comete suicídio, ela dá sinais. E aí isso é muito importante que fique claro para vocês, essa questão de sinais e sintomas. Eu, enquanto psicólogo, um psiquiatra, qualquer pessoa da área de saúde mental, fica fácil, entre aspas, para que a gente possa levantar hipóteses diagnósticas acerca dos sintomas que a pessoa está vivendo. Mas para vocês que são leigos, qualquer pessoa ela pode identificar sinais, porque os sinais eles são visíveis, os sinais eles são evidentes. Então é muito comum, é muito prático e fácil, é muito objetivo que a gente identifique os sinais. E que sinais são esses? Então, uma pessoa que está muito irritada, uma pessoa que ela tem muitas variações de humor, né, durante a semana, uma pessoa que ela perde o interesse pelas coisas que ela gostava de fazer, que ela deprime, né, ou então que ela começa a consumir de forma abusiva álcool e outras drogas. Então, esse consumo abusivo, o álcool, ele é uma droga depressora, né? Então, por ela ter essa categoria de depressora, ela deprime o nosso sistema nervoso central. E aí, deprimindo o nosso sistema nervoso central, eu posso atentar contra a própria vida, né? Então, perda de interesse, alterações relacionadas ao apetite, ao sono, né? Aquele sono muito variável, insônia, a pessoa que troca o dia pela noite, que chega na escola e ainda está com sono porque não dormiu a noite toda. Então, essas intercorrências que acontecem estão relacionadas aos sinais que são evidentes, né? Sinais comportamentais que vocês podem observar no dia a dia desse seu colega. Então fique atento aos sinais, porque os sintomas são mais difíceis da gente identificar quando a gente não é da área. E no mais, assim, fique atento a frases muito prontas, né? Frases prontas do tipo: não queria estar aqui, era melhor se eu tivesse morrido, né? Queria viajar, queria dormir, nunca mais acordar. Então essas frases muito prontas, né? Isso também são sinais. Então ninguém que pense que a pessoa que comete suicídio, ela não deixou um rastro, né? Ela sempre deixa um rastro, ela sempre deixa sinais evidentes de que ela vai atentar contra a própria vida. Então, no mais é isso. Qualquer dúvida, qualquer situação desesperadora, fiquem vigilantes. É muito importante que a gente em casa, família ou aqui mesmo na escola, que a gente fique vigilante aos pequenos sinais que essas pessoas que estão em sofrimento psíquico, que estão em adoecimento psíquico, podem apresentar. E aí, como eu falei ainda há pouco, não são só relacionadas a um transtorno depressivo. Então pode ser uma situação desesperadora, pode ser uma situação muito preocupante na vida da pessoa e que ela não está sabendo lidar. E outra coisa que vocês têm que ficar atentos também é a transformação que vocês estão passando. Então a fase da adolescência é uma fase de transformação, tanto hormonal quanto social. Então essa cobrança social que vocês recebem e essa transformação hormonal,
porque muda a voz, porque cresce os seios, porque aparece pelos, porque você fica diferente, porque aparece espinha no rosto. Então existe uma mudança hormonal que mexe com o nosso humor e existe também uma cobrança social que mexe também com o nosso humor. Então é importante que a gente conheça essas emoções, neutralize essas emoções para a gente saber lidar com elas e validar quando elas são negativas, né? Negativas no sentido de não me prejudicar, mas de passar por mim e eu saber lidar com essa emoção, tá? Qualquer situação de perigo, ligue no 188, que é o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Procure ajuda através dos professores, procure ajuda através de profissionais de saúde ou profissional de saúde mental, né? Psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, né? Qualquer pessoa que vocês tenham. É comum que no bairro de vocês sempre tem uma unidade básica de saúde. Então, se não tem muito acesso ao professor, se não tem acesso ao diretor, tem acesso a um profissional de saúde lá no bairro de vocês. Sempre tem uma unidade básica de saúde que você pode procurar ajuda, tá bom? É isso, obrigado. Qualquer dúvida, podem perguntar. Quero agradecer a sua contribuição, mas eu quero fazer só uma pergunta rápida, que talvez sirva para todos. É no caso desses sinais, na nossa casa, na família, o que eu devo fazer? Qual o primeiro passo? Porque acreditamos que aqui tem alguém precisando dessa ajuda, mas tem alguém que não está precisando dessa ajuda, mas precisa ajudar alguém. Então, nesta campanha, cada um de nós é responsável de ajudar alguém que está dando sinais de suicídio. Qual o primeiro passo? Muito obrigado. O primeiro passo relacionado aos sinais é que você dê escuta, né? Você acolha essa pessoa. É importante que ela se sinta à vontade para falar, porque as coisas não são na pressão, né? Então, às vezes, em casa, eu não tenho um diálogo aberto com os meus pais, né? Os meus pais invalidam muito a minha habilidade, então quem eu sou. Mas eu posso ter um diálogo aberto com uma prima, com um primo, com um colega de classe, né? Então, é muito importante que eu acolha essa pessoa, que muito mais do que falar é que eu possa ouvir. É importante que eu possa ouvir para entender se existe um sinal, se é uma situação que demanda uma ajuda profissional, ou se é uma situação que a gente conversando aqui, a gente consegue evitar alguma situação de comportamento suicida. Então, o primeiro passo é acolher, né? Acolher essa pessoa. Eu sempre falo assim, às vezes as pessoas me perguntam assim, Marcílio, tem uma pessoa assim, 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 passando por isso. Que eu posso levar para tu atender? Pergunta para ela se ela quer ser atendida, né? Porque às vezes a pessoa não quer falar nem com o profissional, mas ela quer falar com alguém mais próximo, ou então ela não quer falar. Mas aí quando ela não quer falar, que ela quer ficar retraída, isolada, a gente precisa ficar vigilante. E vigilante é a qualquer sinal de perigo. Então, em casa, é muito comum que a gente tenha sempre uma caixinha com um monte de remédio ali, porque a gente tem uma cultura muito ruim de se automedicar. Então, isso é um perigo, né? É um potencial suicida para quem... instrumental suicida para quem quer cometer suicídio. Produtos de limpeza, água sanitária, produtos perfuro-cortantes, faca, corda, tudo isso é importante a gente ficar vigilante. A pessoa não quer falar, mas eu estou percebendo que tem um comportamento de isolada, muito irritada, trata todo mundo mal. A gente precisa ficar vigilante a esses outros perigos, que não vem da pessoa, mas que está ali em casa, que pode levar ela a cometer o suicídio. Muito obrigada. Respondeu a minha pergunta e fica a dica a cada um de nós. O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade. Por isso, viva a vida, viva feliz e faça o outro também a viver feliz. E agora, para contribuir conosco, quero registrar a presença